Lealdade suprema Duracao, en zona de guerra. Busque primero o reino de Elohim, su acústica e todas esas cosas vos serão acrescentadas. Na travessia milagrosa do Jordão, todos os reis cananeos ficarão assustados. O terreno estava preparado para a conquista imediata. No entanto, essa não era a prioridade para Israel. Eles deveriam buscar a primeira comunhão com Elohim. Em meio à conquista, também decidiram fazer uma parada para se consagrar de novo ao Senhor em magno encontro entre os montes Ebal e Gerizim. Quase concluindo a conquista, eles fizeram novo marco de adoração, construir o santuário em Silo. Adorar antes de conquistar, a renovação do pacto, a primeira Páscoa em Canaã. Adoração entre montes, altar para adorar, recordar a lei. Lugar especial para adorar, erguendo o santuário. Adorar antes de conquistar. A renovação do pacto. Naquela época, o Senhor disse a Josué, prepare facas de pedreiras e faca a circuncisão novamente entre os israelitas. Gilgal é o nome dado ao acampamento israelita, o centro de comando na primeira parte da conquista. Que significado foi dado a esse nome? Embora já tivessem se passado mais de 40 anos desde que deixaram o Egito, Israel ainda não havia entrado na terra prometida. Agora seus pés estavam pisando nela. Era hora de remover o oprobio do Egito e renovar o pacto com Elohim. Antes de comer a primeira Páscoa, os homens israelitas foram circuncidados, pois nenhum homem incircunciso podia participar dela. Mas porque eles se recusaram a entrar em Canaã pela primeira vez, a aliança foi quebrada e nenhum israelita foi circuncidado no deserto. Para renovar a aliança, era necessário repetir esse sinal físico. Este ato colocou o importante em primeiro lugar. Para nós é exemplo a imitar. Mas buscai primeiro o reino de Elohim e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A primeira Páscoa em Canaã, e os filhos de Israel acamparam em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde nas planícies de Jerico. Do Egito a Canaã, Israel seguiu processo caiástico, repetindo eventos na ordem inversa. Egito, circuncisão a Páscoa, cruzar o Mar Vermelho, deserto, cruzar a Jordão, circuncisão a Páscoa. Canaã. A primeira Páscoa foi símbolo de libertação do Egito. A segunda Páscoa, celebrada pela nova geração, foi símbolo de sua posse da terra prometida. Pouco antes de sua crucificação, Yeshua deu a esse rito novo significado. Com novos símbolos, o cordeiro se tornou pau e o sangue se tornou vinho. Eles agora são símbolos do corpo e sangue de nosso Redentor, que nos tira do Egito, ou seja, do nosso pecado, e nos leva para a terra prometida. Adoração entre montes. Altar para adorar. Então Josué construiu altar ao Senhor, Elohim de Israel, no Monte Ebal. Moisés ordenou que, ao entrar em Canaã, altar fosse construído no Monte Ebal. E louvado fosse a Elohim, porque no Monte Ebal e não em Gerizim.
tanto o altar cuanto as leyes que deberían ser escritas en un monumento elidas diante o pogo estaban relacionadas a bencaus amaldicaues. Em gerisim a bencau fue pronunciada em ebat amaldicau. Yeshua se tornó uma maldicau por nos para que pudiésemos receber a bencau. Este altar é para nós uma imagem clara do sacrifício de Yeshua em nosso favor. Em meio à conquista, Israel buscou tempo para se consagrar novamente a Elohim. Este é convite para imitarmos seu exemplo, consagrando-nos a Elohim, não apenas individualmente, mas também como povo escolhido de Elohim. Recordar a lei. Também escreveu nas pedras uma cópia da lei de Moisés, que ele escreveu diante dos filhos de Israel. Após construir o altar no Monte Ebal, Josué ergueu algumas pedras e as revocou com cal. Então escreveu sobre eles uma cópia da lei, Deuteronomio, que incluía os 10 mandamentos e várias leis, juntamente com bencaus e maldicaues. Finalmente, a lei foi lida diante do povo, dividida em duas partes, uma na encosta de cada monte. Assim se renovou a aliança entre Elohim e o seu povo. Este é um apelo para nós também, como povo remanescente de Elohim. Devemos renovar periodicamente nossa aliança com Ele, lembrando-nos de como Ele nos trouxe até aqui e das bencaus que Ele tem derramado sobre nós. Além de nossa renovação pessoal, a Santa Ceia também nos proporciona esse tempo especial de renovação como povo de Elohim, lugar especial para adorar. Levantando santuário, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Silo e ali ergueram o tabernáculo da revelação, depois que a terra lhes foi submetida. A terra havia sido subjugada por Israel. O território havia sido dividido entre as tribos mais proeminentes, embora 7 tribos ainda não tivessem recebido sua parte. Os guerreiros de Ruben, Gada a meia tribo de Manasses seriam enviados para suas possessões além do Jordão. Antes de separação das tribos, ocorreu ato especial e essencial, a construção do tabernáculo, o centro de adoração de Israel. O santuário como morada visível de Elohim era o ponto de coesão, onde todos estavam unidos em adoração, sem a presença de Elohim. A posse de terra não tinha sentido. Hoje, quando ainda há gigantes modernos e pós-modernos a vencer, é de vital importância que concentremos nosso olhar no santuário celestial, onde Yeshua intercede por nós. Não se passaram muitas semanas desde que Moisés les dera todo o livro de Deuteronomio em discursos. No entanto, agora Josué leu a lei novamente. Não apenas os homens de Israel, mas também as mulheres e as crianças ouviram a leitura da lei, pois era importante que todos conhecessem seu dever e o cumprissem. Cada capítulo e cada versículo da Bíblia é uma comunicação direta de Elohim para os homens. Se estudados e obedecidos, eles guiarão a povo de Elohim, como os israelitas foram guiados pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo à noite.